Olá, pessoal! Hoje nós vamos contar mais uma história da Bíblia. Gente, é maravilhoso quando você lê um capítulo da Bíblia e ele fala automaticamente ao seu coração. Por isso, meu conselho hoje é leia a Bíblia e vocês vão navegar na história. É coisa maravilhosa. E hoje eu vou falar sobre a velhice de Davi. Imagine que nesse meio tempo aí aconteceu uma história muito interessante que me chamou muito a atenção e garanto a vocês que vão chamar a atenção de vocês também. Então vamos lá, a velhice de Davi. Sendo pois o rei Davi já velho e entrando em idade, em dias, cobriam-no de roupa, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei meu senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei e tome conta dele e durma nos seus gastos para o rei meu senhor se aquecer. Porque como ele já estava velhinho, eles tentavam cobrir o rei de todo jeito, mas o rei continuava com frio, E eles escolheram uma moça virgem, naquela época, uma moça virgem, para ficar do lado do rei, para cuidar do rei, aquecer o rei. E buscaram por todos os limites de Israel uma moça formosa e acharam a Abisag, a sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tomava cuidado do rei e o servia, porém o rei não a conheceu. O rei respeitou, O rei não se apossou dela assim, como devia, porque o rei era o rei, E ela foi enviada lá para cuidar dele, para aquecer, para dormir com ele, Só que ele não tocou nela, ele respeitou Abisai, E a Abisai fazia todo o papel ali que era determinado para ela, Cuidar dele, manter ele aquecidinho e tal, bem alimentado. E assim sucedeu, E era, deixa eu ver. Então, Adonias, filho de Ragide, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros, cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Foi muito bem. Adonias passou por cima do rei. Ele tá velho mesmo, não vai fazer nada mesmo, e eu vou tomar a frente desse negócio. Então, ele foi e preparou todo ali os cavalos e tal, ia correr ali por Israel, por todo lugar ali, e para anunciar que ele era rei. Quer dizer, com ordem de quem? Quem apresentou Adonias? Porque naquela época o rei tinha que apresentar. Esse ficará em meu lugar, E o povo achou muito estranho isso aí. Então Adonias, filho de Hadad, se levantou, dizendo: eu reinarei, e preparou carros, cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste isto? Então Adonias era muito mimado. E era ele também muito formoso de parecer. Era um moço muito bonito, Então ele já se julgava assim: não, eu sou bonito, sou atraente, você o rei, eu vou ser o rei. E era ele também. E Agite o tivera depois de Absalão, Então, depois que teve Absalão, teve ele, essa mulher aqui chamada Agite. E tinha entendimento com Joabe, já era amigo de Joabe,
filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote. Então, ele já confiou muito nos homens. Ele achou que tendo esses amigos aqui, Joabe, o sacerdote, né? O Abiatar, o sacerdote, e os quais ajudavam seguindo a Adonias. Foi muito bem. Ele confiou muito nesses amigos aqui. Mas é o que eu digo para vocês. Tudo que se faz, não se deve confiar só no homem. Primeiramente, você apresenta seu projeto a Deus. Ora, espera a resposta, porque Deus responde. Quando você ora de todo o seu coração, Deus responde. Ele dá o resultado de suas orações. Mas Adonias não se apegou a isso. Adonias passou por cima do rei, ia fazer tudo por conta própria. Nada que se faz por conta própria dá certo, não adianta. Então, pois muito bem. Porém, Natã, o profeta, e Benaias, ao valente de Salomão, os valentes de Salomão, né, que era Simei, era um dos valentes de Salomão, e o Natã e o Benaia, seu irmão, Salomão, seu irmão, não convidou. Quer dizer, Salomão era irmão dele, de Adonias, e Adonias não convidou, porque desde aí já devia ter uma picuinha com Salomão, porque ele, na certa, deve ter ouvido a promessa de que Salomão seria rei. Mas ele deu uma de esperto. Não vou passar na frente. Eu vou ser rei. Ele era mais novo que Salomão, imagine. E já queria o trono. Não convidou. Foi muito bem. Ele não convidou toda essa gente, porque ele ia fazer um banquete. Convidou os amigos dele, mas não convidou a turminha lá que frequentava, que era amigo do rei, né? O sacerdote, todos. Não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Ragide, reina? E que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar um conselho. Venha cá, vou te aconselhar. Para que salve a tua vida e a de seu filho Davi. Porque eles já previam que se Adonias pegasse o reinado, Davi e sua mãe sofreriam as consequências. Na certa, seriam expulsas do reino, né? Vai, apresenta-te ao rei Davi e diz-lhe: não jurastes tu o rei, meu senhor, a tua serva, dizendo: certamente seu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Então ele já planejou tudo com Betseba. Vai lá, fala com o rei. Depois que você falar com o rei, eu vou confirmar tudo, né? Porque o rei fez uma promessa e ele tem que cumprir. Porque promessa de rei não pode ser revogada. O rei falou sim, é sim. O rei falou não, é não. Então era assim que funcionavam as coisas. E foi Betseba ao rei no seu quarto, sendo que o rei era muito velho e Abisag, a sunamita, serviu o rei. Aquela moça bonita, né, que foi prometida por rei, estava lá, ajudando o rei. E Betseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, o qual lhe disse: que tens? A tua serva, que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, jurastes a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim e se assentará no meu trono. Foi essas suas promessas. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes.
Ele matou vacas, animais, cevados e ovelhas em abundância e convidou a todos os filhos do rei, a Abiatar, o sacerdote, e Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não o convidou. Como que isso pode acontecer? Aí, né? Porém, o rei, meu senhor, os olhos de todo Israel não o sabe. Aqui, vamos ler de novo. Porém, o rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti. Então, o que acontece? O povo queria saber a resposta do rei. Estava todo mundo alvoroçado. E o rei tinha que anunciar. O rei não anunciou Adonias. Como é que Adonias chega lá e fala, eu sou rei? Para que se declare quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que, quando o rei, meu senhor, dormir dos seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos culpados. Quer dizer, ela já temia o resultado que ia acontecer, porque Adonias sabia, Adonias e seu povinho lá, que estava junto com ele, né? Já sabia o que poderia acontecer. Certamente ela seria expulsa do reinado, como eu disse antes, ela e Salomão, né? Se Adonias tomasse o reinado. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Davi. Pois muito bem, eu vou te dar outro conselho aqui. Se você tem um problema para resolver, não resolva com o menor. Ela teria ido lá, Adonias, falar, não, Adonias, essa promessa aí é de Salomão, não é sua não, pode sair daí, o trono é do meu filho. E ia dar encrenca, né? Então, quem que ela procurou? Aquele que o povo todo ouviria e obedeceria, o rei Davi, um superior, né? E ela sabia que Davi andava com Deus. Davi era fiel a Deus. E Deus conversava com Davi. De modo que ela foi procurar a pessoa certa. Então, quando nós temos um problema, nós não vamos ao homem, a pessoa inferior, não. Nós conversamos com Deus. Porque de Deus sai a resposta certa. Porque tudo que Deus faz ao nosso favor, Deus faz o nosso bem. E Deus é justo. Se nós estiver errado, Deus fala. E se nós estiver certo, Deus fala também. Então, Deus dá a resposta certa. Pois muito bem. E fizeram saber o rei, e dizendo, eis aí está o profeta Natã. E entrou à presença do rei e prostrou-se diante dele com o rosto em terra. E disse Natã, desculpe, gente. E disse Natã, ó rei, meu senhor, disse tu, Adonias reinará depois de mim? E ele se assentará sobre o meu trono? Quer dizer, ele está aqui confirmando. Rei, foi isso que você falou? Porque que eu saiba, a promessa era para Salomão? Por que agora Adonias está lá dizendo que é rei? Porque hoje desceu e matou vacas, animais cevados, ovelha em abundância, e convidou a todos os filhos do rei e aos capitães dos exércitos, a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele e dizem, viva o rei Adonias. Como? Como que isso está acontecendo, rei? Foi essa a sua promessa? Porém, a mim, sendo eu, teu servo, né? Eu, a pessoa que vive perto do rei, do lado do rei, não fui convidado. Zadok, o sacerdote, Abenaia, filho de Joiada, e Salomão, seu servo, não convidou. A esses não convidou.
Foi feito isso da parte do rei meu senhor, e não fizeste saber a teu servo quem se assentaria do trono no rei meu senhor depois dele? Quer dizer, você não me fez saber disso, rei? Eu, o seu sacerdote, que sei de todos os seus planos, né? Eu estou sempre do seu lado e eu não estou sabendo disso, que você botou Adonias lá no reinado? E respondeu o rei Davi e disse: chamai a Betseba. E ela entrou na presença do rei e ficou em pé diante dele. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual me remiu a minha alma de angústia, que, como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Quer dizer, promessa é promessa. Se o rei falou, tá falado. Palavra de rei não volta atrás. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei. E disse: viva o rei meu senhor para sempre. Imagine como estava o coração daquela mãe, aflita, porque o seu filho perderia o trono, uma promessa de rei, porque o outro já tinha dado uma desperta e tomado o seu lugar, e essa mãe estava angustiada. Mas depois que ela ouviu a promessa do rei, o rei afirmando ali que era o filho dela, ela confiou, ela acreditou. Por isso aquela palavra de peso: vive o rei meu senhor para sempre. Sabe aquela palavra viva para sempre, vida eterna, promessa de vida eterna que Deus deu para toda a humanidade? Quer dizer, para todos aqueles que o servia com fidelidade, né? Aqueles que confiassem em Deus, que acreditassem em Deus. Essa promessa foi feita aqui, ó, em peso para Davi. Davi teria a vida eterna. Vive o meu Senhor para sempre. Foi uma forma que ela disse em agradecimento, com alegria no coração, de que o seu filho reinaria. E assim se fez, né? O rei mandou chamar os homens lá, preparar Salomão, que ia pegar Adonias de surpresa. E o rei anunciaria perante toda a humanidade, todos que estavam ali, Israel, né? Que o seu filho reinaria. E assim nós acabamos com essa história de que devemos buscar primeiro o reino dos céus. Devemos primeiro confiar nossos problemas, nossas angústias nas mãos do Senhor, porque a resposta vem dele, né? E Deus quer o nosso bem. Tudo problema que for confiado a Deus, se você estiver errado, Ele vai te corrigir e Ele vai te ensinar como se deve agir. Tá bem? Então, por aqui nós terminamos. Até a próxima!